A história do primeiro santo millennial, Carlo Acutis. Vídeo não patrocinado pela Aluncard, mas sugerido pela Aluncard, porque eu queria ver isso, né? Então vambora. Então, para quem não tá por dentro de quem que é o Carlo Acutis... Vai ter jogo hoje só se eu me descontrolar e decidir abrir Silksong. Mas se eu me controlar, não vai ter, não. Eu vou compartilhar aqui. Ah, vídeo do Strange Story. Caralho, tem 2 agora. Ok. Essa notícia, por exemplo, né, que diz aqui, Igreja Católica se prepara para canonizar seu primeiro santo gamer. E sim, um dos seus jogos favoritos era Halo. Fuck yeah, Halo! Vambora! Por isso que eu coloquei a imagem do Halo aí. Halo que os inimigos do... Tipo, na trilogia inicial, eles são extremistas religiosos, curiosamente. Halo, em inglês, é auréola, né? Por isso, na notícia inglesa aqui do PC Gamer, eles acharam um trocadilho relevante. Mas eles dizem que o Carlo... Então, tipo, eu entendo porque é auréola e blá blá blá, só que, tipo, os Covenants, é literalmente Covenants, então, tipo, Covenant, culto, blá blá blá. Mas os Covenants são extremistas religiosos, meio malucos e fanáticos, então é meio cômico eles não idolatrarem, mas falarem, tipo, Halo, olha só, o filme dele era Halo, e, tipo, a história de Halo era meio, né? Mas, enfim. Lembrando a coisa de sempre, quando eu falo sobre estranha história, nada que está aqui é pra insultar a fé de nenhum de vocês, nem aqui no Maurício, o novo Maurício tá aqui, nem no YouTube. Eu posso fazer piadinhas, mas eu respeito a fé de vocês, eu tenho minha própria fé também. É isso. Eu preciso falar mal disso. Odeio como toda matéria ou artigo dos Estados Unidos sempre tem um trocadilho no título. É um cu quando você faz pesquisa. O que me incomoda nesse caso aqui em particular é justamente porque, tipo, porque eu sei a história de Halo. Eu sei o plot de Halo. Eles não tratam religião da maneira mais agradável possível. Mas enfim. Acutis jogava Halo, que é um jogo de tiro em primeira pessoa de Xbox, de computador. Jogava também Super Mario. Eles idolatram os Halos, que são os anéis que ficam no espaço. E esses anéis, na verdade, não são coisas para serem idolatradas. Eles são armas de destruição em massa. Eles só não sabiam. Então, né? Enfim. Pokémon, ele é uma pessoa da minha geração, né? Ele nasceu em 91, nasceu em 92. Então ele é chamado também de o primeiro santo millennial. Que são pessoas que nasceram no início da década de 80 até meados da década de 90. Eu acho meio bobo esse negócio de milênio, geração Z, mas... Eu sou o Zillennial. É um dos nomes também, né? Oi, Antônio! Então, primeiro santo milênio, primeiro santo gamer, primeiro santo influencer, porque ele utilizava muito a internet. Como assim, arma de destruição em massa? Os Halos. Os Halos de Halo são armas de destruição em massa. Primórdios da internet rápida para fazer evangelização. Então... Eu não faço ideia de que geração eu sou, eu sempre esqueço. 96/97 pra trás é Millennial, 97, 98 pra frente é geração Z. Aí a geração Z vai até, não sei, tipo 2010, 2011, por aí, não sei. Então, o Carlo Acutis... Eu sou o que se chama de Zillennial, porque eu nasci literalmente no meio. Ele tem essa geração X, esse é antes. Característica de ser bastante moderno em muitos aspectos e novo, né? Ele morreu com 15 anos, vou falar um pouco da história dele aqui, mas ele morreu aos 15 anos de idade, então causa um certo estranhamento. Acho que eu sou Z, então? Provavelmente. Se você está aqui, no mínimo você é Z. Se você for alfa, o que vem depois, você vai embora. Ok? Ok. Nenhuma você de nenhuma, porque geração é coisa específica dos Estados Unidos, isso não existe no Brasil. Válido, mas ao mesmo tempo é fácil de, tipo, identificar um pouco a pessoa e a cultura da qual ela veio. E eu quero dizer uma cultura na questão mais globalizada, não uma cultura regional da ideia aqui do Brasil, né? Cultura brasileira, blá blá. Mas a década que você nasce vai dizer um pouquinho dessas suas questões também. Então, né? Tipo, geração Z já nasceu com acesso à internet garantido para basicamente todo mundo. Essa é uma grande diferença entre geração Z e Millennial, tá ligado? 93 é o que mesmo? Geração Z. A gente vê, né? Uma figura que numa foto colorida para começar, porque a gente tá acostumado a ver foto de santo. Quando vê alguma foto de santo? Desde quando a geração alfa? Calma aí, vamos descobrir isso rapidinho. Gen Alpha. Eu escrevi tudo errado. A partir de 2010, tá bom. A partir de 2010 é a geração alfa. É preto e branco, bem antigo. Se tiver alguém aqui de geração alfa, vão embora, vocês não deveriam estar aqui. Mas na maior parte das vezes a gente vê santo
em ícones, né, pintados, num estilo medieval. Então é muito, muito diferente. A geração beta começa em 2025. Já tem os beta. Então, não tinha um negócio que, tipo... Tinha uma geração pós-pandemia, especificamente. Você vê uma foto, um santo numa foto dessa, né? E esse é o corpo do Carlo Acutis, não é exatamente o corpo dele, tá? Vou falar um pouco sobre isso, que gera um pouco de ruído. Falando de saliência mais alto possível pra tirar as crianças da sala. Nada de saliência, estamos vendo sobre um santo. Vamos com calma também. Mas aí faz piada, mas não tanto. Não é o corpo dele, mas parte do corpo dele está presente aqui numa igreja, né? Santa Maria Maggiore, muito tradicional de Assis, numa capela específica desse complexo. E ele está numa caixa, né? Enfim, numa proteção ali, a igreja é toda num estilo antigo, medieval, se eu não me engano, então causa um contraste. Ele tá de moletom, tá de tênis Nike, então é realmente muito curioso, assim, desperta muito interesse. Aí você vê essas figuras bastante tradicionais, com uma liturgia, uma solenidade bastante tradicional em torno de uma figura tão jovem. Isso é interessante, sim. Eu acho que a minha grande questão com ele era muito mais que eu quero entender, tipo, por que ele é um santo. É mais isso, eu quero entender qual foi o rolê dele. Qual foi o rolê dele, pode ser a coisa, tipo... quero entendê-lo, só que dito da maneira mais coloquial possível. E eu acho que funciona considerando ele ser, tipo, tão jovem e tão moderno e ser fã de Halo. Então, let's go. E para comparar, para gerar um certo contraste, né, outra imagem que eu tinha colocado aí na capa, é essa imagem que é uma relíquia de um santo muito mais antigo, que é o Santo Antônio de Pádua, do século XIV. E, pô, quando pelo menos eu penso mais assim em santo, né? Pensando. É estranho ver essa foto e pensar que é um santo. Ele parece o humano que estudou comigo. Essa é parte da ideia, até, né? Na história católica, aquela da cheia é muito metal. Essa aqui é metal pra caralho mesmo. Vem mais rapidamente à mente exemplos como esse. Que é isso aqui ignora essas duas bolinhas, tá? Isso é um efeito de flash. Ah, tá. Eu acho que, tipo... Ele é aqueles bichinhos escuros de Hollow Knight, tá ligado? Que só tem, tipo, é uma sombra e dois olhinhos brancos, então, literalmente. Mas é a mandíbula de Santo Antônio de Pádua e a língua dele, né? Que foram preservados como relíquias aqui, estão nessa... uma espécie de é um relicário, né? Mas ele... Caralho, tem 3 leão segurando essa porra inteira, meu Deus. Tem esse halo, enfim. Então o contraste é muito grande. Então acho que isso é uma das coisas que geram interesse sobre o Carlo Acutis, né? Mas quem que é então o Carlo Acutis? O Carlo Acutis. Carlo Acutis, ele nasceu em 1991, como eu disse, em Londres, mas meio que por acaso, porque ele é filho de pais italianos e viveu a vida inteira na Itália praticamente. E desde muito novo ele se interessou muito, ele foi criado por pais que não eram muito praticantes, mas ele tinha uma babá que era polonesa, era de uma família rica italiana, então ele tinha uma babá polonesa ali, a babá polonesa chamada Beata, era de fato muito beata, o nome dela era Beata, mas ela era bastante devota, católica, e ensinou coisas do catolicismo para o Carlo, despertou um interesse muito grande pela tradição católica no Carlo Acutis, e desde muito cedo ele começou a se interessar especialmente pelos milagres eucarísticos. Né? O que são os milagres eucarísticos? São relatos de milagres que aconteceram em torno da Eucaristia. Então, por exemplo, uma hóstia que se transformou visivelmente ali, ou se expressou visivelmente como carne verdadeira, como pele. Cara, como é que é o negócio? Volta aí. Especialmente pelos milagres da tradição católica no Carlo. Ensinou coisas do catolicismo para o Carlo, despertou um interesse muito grande pela tradição católica no Carlo Acutis, e desde muito cedo ele começou a se interessar especialmente pelos milagres eucarísticos. Né? O que são os milagres eucarísticos? São relatos de milagres que aconteceram em torno da Eucaristia. Então, por exemplo, uma hóstia que se transformou visivelmente ali, ou se expressou visivelmente como carne verdadeira, como pele de Jesus, ou um cálice com vinho que se transformou em sangue efetivamente, visivelmente, né? Então, coisas desse tipo. E ele começou a catalogar esses milagres eucarísticos e também catalogar aparições marianas, aparições de Maria, do tipo assim, a aparição de Fátima. Eu vou banir esta coisa que apareceu um bot aleatório. Como é que eu bano? Não, eu só apaguei. Como é que eu bano? Algum mod bane, porque eu não sei como é que se bane. Eu não consigo banir pelo menos onde eu tô aqui, nas opções que eu tenho.
Obrigado, Loncad. Enfim, vambora. De Aparecida, Guadalupe e tal. E fez um grande catálogo dessas duas questões, esses dois temas, e utilizando a internet para isso. E postando, ele criou um site. O que rolou? Um bot apareceu. Um bot aleatório apareceu. Né, e postava essas informações. Eu vou ter que depois mudar aquele negócio para, tipo, só os seguidores podem comentar. Divulgava essas informações. Eu acho que tem como botar aqui na Kik. Estamos na Kik, inclusive, galera do YouTube. Comece a seguir a gente na Kik. No caso, eu. E o Regis Maurício também, mas eu. Isso no início da internet rápida, né? Por isso ele é chamado de primeiro santo influencer também, primeiro santo youtuber. Não youtuber, né? Mas YouTube! videomaker, porque ele fazia vídeos também para divulgar essas Veio pra Kik, YouTube. questões quando ele era muito novo. Cerca de 11 anos e pouco. Pô. Ah, tá. Videomaker nessa época dava pra fazer. Porque isso era 2002, que eu tinha 11 anos. E ele não teve tanto tempo fazendo isso, porque aos 15 anos ele descobriu uma leucemia. Poucos dias, talvez semanas depois que ele foi internado, ele já faleceu. A partir daí, as pessoas que conheceram o Carlo, né, que viam nele uma devoção muito acima da média, uma virtudes assim, né, católicas excepcionais, começaram a recomendar, pediu a abertura do processo, eu vou falar sobre o processo daqui a pouco, pediam a abertura do processo para canonização do Carlo, considerar a possibilidade de reconhecer esse menino como santo, né? E como que aconteceu no caso do Carlo Acutis, como é que aconteceu esse processo? Bom, eu vou explicar o processo depois, mas o que importa para o caso dele é que para você avançar de uma etapa que é de venerável para beato, que antecede a etapa de reconhecimento de santidade, é preciso a constatação, a confirmação de um milagre. Claro. Mas ele seria venerado por quê especificamente? Eu não sei se eu peguei. Eu entendi que é porque ele era videomaker, ele divulgava o catolicismo em redes, eu compreendo isso. Isso é bom porque ele falava com a geração dele para isso, né? O que é interessante. Só que eu não compreendi ainda 100% porque ele seria o venerado para depois se tornar beato e depois santo. É claro que esse... Mas agora deve falar de milagres. Ele deve ter feito alguns milagres, né? Tipo, tem que ser dois, né? Que a gente tinha visto outro vídeo do Estranha História. Esse milagre é confirmado, né? Quem bate o martelo ali é a própria estrutura da Igreja Católica, mas tem uns procedimentos envolvendo juntas médicas e tal, para ver se o milagre pode ser explicado cientificamente. Isso ainda acontece, mas agora o Dalai Lama faz isso na Índia. É o quê? Ah, tá respondendo o Antônio. Ok, beleza. Graças a Deus, 2, porque tinha um mano que queria que fosse 100. 100 milagres, ok. Cientificamente. 2 é só pra confirmar, tá ligado? 2 é só pra ter certeza. Como que eles confirmam que é um milagre? Confirmando, eu acho. Se não puder, se teologicamente faz sentido aquilo tá ligado ao santo. Então, no caso do Carlo Acutis, depois que ele morreu, uma relíquia dele, pedaço da roupa dele, se eu não me engano, já chegou aqui no Brasil, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e uma família que tinha uma criança ali, um menino que tinha um problema no pâncreas, foi até uma igreja, fez uma oração pedindo a intercessão do Carlo Acutis para a cura desse menino, e levaram essa relíquia, né, esse pedaço da roupa dele no relicário, e o menino, depois de poucos dias, apareceu curado. Então esse é o relato que consta, né? Volta aqui para eu ter direitinho. E até uma igreja, fez uma oração pedindo a intercessão do Carlo Acutis para a cura desse menino. Ok. E levaram essa relíquia, né, esse pedaço da roupa dele no relicário, e o menino, depois de poucos dias, apareceu curado. Tá, ok. Esse foi milagre, saquei. Então esse é o relato que consta, né? E... 69, nice. O quê? Tem 69 pessoas na live? Nice. E isso... Isso é mais tão irônico, de tipo, olha, primeira live na Kik até que, tipo, tem um número um pouco comparável com o que eu pegava na Twitch. Nice. Isso foi avaliado por médicos, os médicos não encontraram, uma junta de médicos que é a própria igreja que chama, né? Mas é considerada uma junta independente. Eles disseram que realmente não tinha uma explicação médica ali, que eles encontravam, e uma junta de teólogos falou que fazia sentido, porque tinha o relicário dele ali, a família pediu explicitamente a intervenção desse santo, e aí foi reconhecido então o primeiro milagre
do Carlo Acutis aqui no Brasil. Por isso que é interessante esse tema também em relação ao Brasil, né? E aí depois, com isso, ele foi beatificado. E ele virou Bea. Depois, ok, ele virou beato, beleza. Depois de beatificado para santo, existe mais um milagre. E aí aconteceu um segundo milagre, né? Ele virou bi. Claro, segundo a compreensão de quem está participando desse processo, quem concorda com a forma como o processo é feito. Houve um segundo milagre, que foi uma costarriquenha na Itália que caiu de bicicleta e teve um traumatismo craniano. E a família também pediu a intervenção do Carlo Acutis junto a Deus por uma... Oi, Purim! Purim faz lives aqui também? Você tá tipo Purim live. Então Purim faz lives aqui? Deixa eu seguir o Purim, calma aí. Desculpa, senhor de história, desculpa, santo. Eu vou só seguir o Purim rapidão, que é importante. Nosso Pug louco, vou seguir nosso Pug. Só um beijo, tô começando. Fuck yeah! Sigam o Pug! Sigam o Pug! Tô seguindo aqui o Pug. Vamos lá seguir o Pug também. Vamos continuar aqui. Por uma cura ali milagrosa, e a cura aconteceu e foi atribuída a essa oração. E aí, depois dessa investigação interna, eles chegaram à confirmação desse segundo milagre, e agora, né, em 2025, hoje de manhã, ele foi canonizado. Então foi reconhecido oficialmente pela igreja como santo. Então Você tá olhando esse Balrog em live esses dias no YouTube Hype. Vibes! Essa é basicamente a história do Carlo Acutis, que de novo, né, é uma coisa que gera uma... Ah, porra, eu achava que isso aqui era tipo uma sujeira na minha tela, mas é só o microfone dele. Pô, senhor de história! Vira o microfone um pouquinho pra não ter que limpar a minha tela. Estranheza por isso, é um adolescente, ele não passou dos 15 anos. Pera, vamos voltar um pouquinho aqui, tipo, qual foi o da costarriquenha? De manhã. E aí, depois dessa Carlo Acutis junto a Deus por um ano. E foi uma costarriquenha na Itália que caiu de bicicleta e teve um traumatismo craniano. E a família também pediu a intervenção do Carlo Acutis junto a Deus por uma cura ali milagrosa, e a cura aconteceu e foi atribuída a essa oração. Ok. Então não precisou utilizar, tipo, um pedaço da roupa do Carlos de novo, né? Foi só a oração pra ele mesmo. Já foi o suficiente para ser considerado um milagre. Tá ótimo. E aí, depois dessa investigação interna, eles chegaram a De onde veio a fake news, então, de que ele era padroeiro da internet? Eu achava que ele tinha alguma coisa a ver, mas não? Ok. Eu achava que teria alguma coisa a ver com o trabalho dele de divulgar catolicismo nos primórdios da internet. Primórdios entre aspas, mas, tipo... É um pouco... Não, tipo, início dos anos 2000, que a internet ainda era muito terra sem lei. Eu achava que teria sido isso, não realmente, tipo, milagres diretos. Confirmação desse segundo milagre, e agora, né, em 2025, hoje de manhã, ele foi canonizado. Então foi... É santo milagreiro, não santo pregador. Ok, faz sentido. Reconhecido oficialmente pela igreja como santo. Então essa é basicamente a história do Carlo Acutis. Oi, Júlio Cleis. De novo, né, é uma coisa que gera uma estranheza por isso. É um adolescente, ele não passou dos 15 anos, então todas as fotos que a gente for ver dele é um menino de mochila nas costas, de moletom, e que jogava Super Mario, jogava Halo, jogo de tiro no computador, e está aí ao lado hoje de figuras como São Francisco de Assis, como Santo Agostinho de Hipona, como Santo Estevão, o proto-mártir e tal. Mas segundo algum papa, há mais santos conhecidos e canonizados. Eu imagino isso, com certeza. Porque o processo de canonizar o santo é muito burocrático, então faz sentido ter muito santo que não foi canonizado. Essa é uma característica interessante. Eu não vou ter exclamação coisas, né? Eu tenho que fazer os comandos depois. Nós não temos comandos ainda. Caralho, vocês não podem mandar... Vocês só podem mandar pix pelo... Bom, tudo bem que o LivePix é livepix.gg/Daniel Fernandes, né? Então é fácil. Interessante de uma instituição tão antiga quanto a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica ela é muito antiga e permanece viva. Então não pode ganhar dinheiro? Tem como pixar? Calma aí. Tem como fixar com comentário, né? Tem. livepix.gg/Daniel Fernandes. Fixado. Pronto, agora eu posso ganhar dinheiro. Tem o QR Code, mas é porque alguma galera prefere o link. Enfim. Então as pessoas continuam sendo católicas. Valeu, Estrela Lucente. Existem igrejas católicas funcionando, muita gente católica no mundo.
não faz sentido que os santos parem de existir, aparecer na Idade Média, né? Então o processo continua. Só que pra gente que vive esse tempo, acho que quando é muito parecido com a gente, é difícil considerar a pessoa santa, né? E Sim. tem até uma coisa assim nos evangelhos, uma passagem curiosa nos evangelhos, que é quando diz... Uma dúvida, beato, beato, beata e beata, aqui na minha religião, na minha região, no caso, significa uma pessoa virgem que nunca casou, casou ou que é sozinho. Como funciona os beatos no catolicismo? Quem souber, manda aí. Lifefix não funciona aqui? Funciona assim. O Lifefix tá o link aí, tá o negócio. Eu só não tenho exclamação Pix ainda, porque eu não botei esse comando ainda. Eu não botei esse comando ainda, mas tá ali fixado, Julius Cleison. Tá fixado ali em cima no chat. As pessoas começam a celebrar Jesus como um fazedor de milagres. Aí chega um pessoal que conhecia Jesus e fala assim, pô, mas não é esse o filho do carpinteiro? Tipo assim, eu conheço esse cara. Faz sentido. Tipo, se você ver o santo em vida, você não acredita que o santo é um santo. É isso. Pode ser ele, né? Se é só uma pessoa, entre aspas, normal. alguém for o Messias, é alguém distante. Daniel, sua difusão lindo. Por que a mudança repentina pra Kik? Não é repentina, eu tô há tipo um mês falando que isso vai acontecer. Ela foi tudo menos repentina. É porque eu tive a oportunidade de vir pra cá e eu vou ganhar melhor aqui do que da Twitch. E tal. Mas quando é uma coisa muito próxima da gente, é difícil, né? Ter esse certo distanciamento ao ponto da pessoa reverenciar, né? Venerar um camarada de mochila numa imagem. Mas essa é basicamente a história do Karl Acutis, que eu acho que acaba cumprindo um propósito, né, numa estratégia também da igreja. Beato pressão que só pode ser cultuado localmente, ok. Claro, não reduzindo a isso, mas acaba sendo interessante também para a igreja ter uma figura que mostra essa possibilidade da santidade. Sim. É uma pessoa como nós e ele chegou lá, né? É um menino que foi excepcional, segundo os relatos ali de quem falou sobre ele. Os relatos foram compilados ali de entrevistas com a família, entrevistas com amigos, colegas e tal. Foi um menino excepcional e ele jogava videogame e tal. Então jogava Halo. Uma acessibilidade à via da santidade. Então acho que para a Igreja Católica, pensando institucionalmente, meio que pedagogicamente, estrategicamente, essa canonização do Karl Acutis é muito importante, né? Por isso um santo que tem ganhado muita popularidade também e chamado de patrono da internet. Então, eu quero ter essa parte. Vai lá, me explica. Então, tem pouco tempo que a igreja existe com a presença da internet. A internet é uma coisa que mudou completamente a vida de tudo que existe, sim. Dinâmicas sociais, as dinâmicas até psicológicas. É meio louco, né? Parece que a internet é uma das maiores invenções dos últimos séculos, sei lá, porque, tipo, a existência da internet... Tudo bem que, tipo, antes já tinha... O mundo já estava se globalizando antes, por causa de televisão e blá blá. Só que a internet levou isso para um patamar muito absurdo, né? É muito curioso isso. Muito curioso como o mundo... É difícil pensar em como era o mundo no passado devido a isso, tipo... É tão prático. Hoje em dia eu tenho uma dúvida. Você vai na internet e descobre a sua dúvida em 5 segundos. Isso não era uma coisa antigamente. Mas não é nem esse é o mínimo do mínimo. Eu posso conversar com alguém da Rússia se eu tiver afim agora, tá ligado? É curioso. Ela ligou tudo. Sim, tá todo mundo conectado agora. Pensar a vida... E não tem como a igreja ficar do lado de fora disso, né? Então ela incorpora também uma figura aí que valida a internet desde que utilizada de forma positiva, como o Karl Acutis. Agora uma pergunta, bora rezar pra ele pra poder ter vitória no Fortnite e não ser morto por um carro que tá sendo conduzido por 3 ratos inimigos em Godzilla? Eu acho que vale. Aí você pode tentar. Acho válido. Teria utilizado. Não vai puxar meus amigos de fora do estado? Também. O Eric tava rezando pra ele. O Eric tava rezando pra ele, pro computador dele funcionar. Pera, deixa eu só mudar uma coisinha aqui no meu chat. Chat. Não, widget. Não, connect. Não. Não. Acho que não vai dar certo, não, o que eu queria fazer. Fuck! Não vai dar certo, não. Cringe. Crinjola. Tá bom, tudo bem. Ou será que dá?
Settings. Cringeal, não dá não. Foda-se. Pau no cu. Ou será que dá? Ai, que susto. Aqui um presente de boas-vindas e um link se tu quiser ver ou não, tua escolha. Obrigado, boas-vindas pelos 10 reais. Valeu, querido. Não vou conseguir fazer o que eu quero fazer. Não vou conseguir fazer o que eu quero fazer. Foda-se, então, caguei. Vamos continuar vendo o vídeo. Então eu acho que pensando em termos de história das religiões, né, de sociologia das religiões, é um evento muito significativo. Falando... Santa Cutis, por favor, interceda nessa partida que estou prestes a jogar para que o time seja muito ruim e eu ganhe o PDL. Eu acho que ele faria. Em ossos, eu tinha comentado que eu ia falar do corpo do Carlo Acutis aqui, né? E acabei não falando, porque tem essa questão intrigante aqui que você olha para o Carlo Acutis e parece que ele está dormindo. Mas isso aqui, existe uma coisa no culto dos santos e das relíquias, nesse... Uma curiosidade, existe outro santo que por muito tempo foi considerado patrão da internet, São Isidoro da Sevilha, autor de uma das primeiras enciclopédias defensor da unificação do conhecimento. Ok. Interessante. Universo, né? Que é a ideia dos santos dos corpos incorruptos, que são santos que morreram e os seus corpos ainda estão preservados milagrosamente. Não é o caso aqui do Carlo Acutis. O corpo dele está parcialmente aqui, mas a maior parte, o que é visível é reconstrução com cera. Mandei um link de vídeo Lanterna Verde, tu cagou. Devia ter mandado do de Verde Homem-Aranha. Você mandou quando isso? E em que lugar? E qual vídeo? E o que você fez, na verdade? Eu perdi algum vídeo, talvez? Eu não sei nem se dá pra mandar link na Kik. Se der, manda aí. Se não, manda pro Discord, eu acho. Eu não vi um vídeo só de Lanterna? Manda aí depois. Então esse não é... O rosto dele é muito cera? Sim, o rosto dele é muito cera. O rosto do Carlo Acutis, é inspirado, né, visivelmente no rosto do Carlo Acutis de verdade, que é esse aqui. Mas esse Lanterna? Onde? Não é o rosto propriamente do Carlo Acutis, e nem é um embalsamamento, assim, um tratamento cosmético sobre o rosto real dele, não. A cabeça dele não está aqui, né? O rosto... Lá em Pixel Link? Eu vou dar uma olhada depois. Pelo menos não está aqui. Não sei se o crânio real do Carlo Acutis está dentro desse molde, né? Dessa produção aqui de cera. Mas eu sei que parte do corpo dele, isso é uma declaração do próprio... o guardião ali, não sei se é bispo, padre, da capela onde o corpo dele está, em Santa Maria Maggiore, que parte do corpo do Carlo Acutis ainda está aqui, por baixo dessa aparência aqui que é reconstruída, e parte do corpo está sendo preparado para circular na forma de relíquias. Então, okay. Algum pedaço do osso do Carlo Acutis. Isso não... Bom, eu não sei. Deve ser a maneira que uma igreja faz coisas, mas eu achei isso meio esquisito. Mas deve ser a maneira como uma igreja faz essas coisas, né? Que vai estar disponível em alguma igreja, alguma paróquia, e por aí vai, né? Objetos dele, então, relíquias secundárias, como pedaços da roupa dele, que foi o caso lá da roupa... A roupa eu entendo, mas... parte do corpo? Utilizada pelo menino, que foi curado do pâncreas, né, segundo os relatos, de uma formação no pâncreas. Enfim, então tem toda essa preparação, depois que a pessoa morre, de preparar essas relíquias. Então você não vai deixar o corpo da pessoa enterrado. Eu tenho questão de fé, você aspecto do catolicismo sempre me soou bizarro? Eu achei esquisito. Você vai fazer esse corpo circular porque ele serve como um canal de poder, de alguma forma. Junto com canibalismo simbólico? Canibalismo simbólico eu acho tranquilo justamente por causa dessa questão, né? Simbólico. Tudo bem. É só, apresentar o corpo Enfim, tudo bem. Explique teologicamente como quiser, mas há uma relação daquela peça física com poder. Vem esse poder de onde você quiser localizá-lo. Então, nesse sentido, a gente está muito próximo lá daquelas imagens que aparecem entre os detratores não cristãos do culto dos santos, que é corpos sendo desenterrados e levados por aí. Isso acontece, mas na perspectiva católica, esses corpos não são espalhados, né,
pedaços de cadáveres, mas eles não poluem, pelo contrário. Ok. Eles limpam, santificam. Então... Saquei. Interessante, bom finalmente entender isso. Bom finalmente entender o Santo Carlos Acutis. E eu queria só, tipo, mostrar também... Calma aí. Coisa que alguém falou numa... No outro vídeo que eu vi do Estranha História, mas é porque acho que é bom pra adicionar aqui. Cadê? Aqui. Aqui. Essa pessoa aqui. O Elunas345 falou: eu, como católico, sinceramente não esperava ver o Dano falando de São Carlos Acutis. Muito massa. PS, no caso, são 2 novos santos, já que São Pierre Giorgio foi canonizado no mesmo dia que São Carlos. E era o padroeiro dos esportistas. E já bateu em um fascismo comunista logo Gold. Não tinha ouvido falar desse. São Pierre Giorgio, eu não ouvi falar desse santo. Então, obrigado pela informação. Tipo, parece que se voltaram direto pro Carlos Acutis. Mas, enfim, bom vídeo. Interessante saber.